Entramos agora na unidade 4, que diz respeito às operações com desconto. Bom, nós já ouvimos falar muito dessas operações, mas vamos tentar relacionar então a prática com a teoria da matemática financeira. Nós temos alguns pontos a serem considerados em operações com desconto. O primeiro é a data de vencimento. Por exemplo, quando eu tenho um título a ser pago, eu tenho constando nesse título uma data. E portanto, esse valor, que consta no título, ele diz respeito ao valor financeiro naquela data e não na data de hoje. Então, há essa diferença, que a unidade, por exemplo, eu tenho R$100 a serem pagos no dia 30 e eu estou no dia 15. Então, eu não posso dizer que esse título ele tem um valor de R$100. Então, o que consta ali é um valor que nós chamamos valor nominal. Então, o que é o valor nominal? É o valor que consta no título para ser operado na data do vencimento. Prazo de antecipação. Então, vejam, esse é um outro ponto que muitas vezes eu tenho interesse em antecipar o pagamento desse título e, portanto, eu quero receber como prêmio um abatimento sobre esse valor. Então, esse é o chamado desconto. E o valor que eu vou pagar efetivamente após a realização desse desconto é chamado valor presente ou valor líquido, que é o valor que eu vou desembolsar para liquidar aquela dívida dado um prazo de antecipação do prazo de vencimento. Então, eu tenho aqui nessa tela a representação dessa situação. Então, as operações com desconto, elas podem ser representadas do ponto de vista da matemática como valor no presente igual a um valor no futuro menos um desconto. Ou ainda, o valor no futuro menos o valor no presente é igual ao desconto. Simples e fácil. Então, eu tenho a ideia base do desconto. Porém, existem mecanismos distintos para o cálculo desse desconto. Nós vamos ver alguns aqui, os principais. O primeiro é o desconto racional simples, ou também chamado por dentro. Por que ele é chamado desconto racional simples ou por dentro? Simples porque ele envolve a capitalização simples. E por dentro, porque ele envolve o cálculo do valor presente. Vejam bem que o valor que consta no título é o valor futuro. Então, ele não incide a taxa sobre aquele valor, e sim sobre um valor que está implícito. Então, por isso nós chamamos desconto por dentro. Então, a expressão é dada nessa tela, que eu tenho o valor líquido é igual à razão entre o valor futuro ou valor nominal, que é o valor que consta no título, sobre 1 mais I vezes N. Então, fazendo a diferença entre o valor que consta no título e esse valor líquido que eu acabei de obter, eu tenho o desconto. Então, o desconto racional, aqui representado por DR, é igual valor futuro vezes taxa vezes tempo sobre 1 mais taxa vezes tempo. Aqui eu tenho, então, um exemplo para o cálculo do desconto racional, em que eu tenho um título com valor nominal de R$25.000. Ele vai ser pago num período de antecipação de 2 meses e se considera, então, uma taxa de 2,5% ao mês. Como eu faço para realizar, então, o cálculo desse desconto? Eu tenho a expressão 25.000, que multiplica a taxa vezes o tempo, e divido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Portanto, o desconto racional, nesse caso, atribuído a esse período, é de 1.190,48. Fazendo, então, a diferença entre o valor que consta no título, que é o 25.000, e esse desconto, eu tenho o valor que deve ser pago com 2 meses de antecedência. Outro tipo de desconto, que é conhecido na literatura por desconto bancário ou comercial simples ou por fora, então essa palavra por fora diz respeito à incidência dos juros sobre o valor que consta no título. Então é um cálculo explícito, ele é calculado com base que consta no valor que consta no título. Então, eu tenho aqui nessa tela representado por DB igual
valor futuro vezes taxa vezes tempo, né? Simples. E o valor presente ou valor líquido, o valor que efetivamente eu vou pagar, dado esse prazo de antecipação, é essa diferença entre o valor que consta no título e o desconto que eu acabei de calcular. Por exemplo, então eu vou pegar a mesma situação, 25 mil, antecipar 2 meses o pagamento desse título de 25 mil, a uma taxa de 2,5% ao mês, e eu quero calcular então o DB, o desconto bancário aqui representado. Simplesmente eu faço a multiplicação, 25 mil, que multiplica o tempo, que multiplica a taxa. Esse produto vai me dar como resultado R$ 1.250. Então, eu vou lá no meu título, que é de 25 mil, subtraio esse desconto e tenho o valor líquido que eu vou desembolsar para pagar o título nesse período. Outro tipo de desconto é o desconto composto. Como o próprio nome está dizendo, ele emprega o conceito de juro composto ou capitalização composta. Porém, ele envolve o cálculo, envolve o conceito do desconto por dentro, porque eu opero com a capitalização composta, mas não sobre o valor nominal do título, ou seja, sobre o valor atual, cujo valor eu desconheço, ele não consta no título ainda, mas eu posso obter. Então, como que eu faço? Eu faço o valor presente igual ao valor futuro sobre 1 mais i elevado a n. Ou, simplesmente, na matemática financeira, com o uso da calculadora financeira, eu insiro o valor futuro, que é o valor nominal do título, insiro a taxa, insiro o tempo e aperto a tecla VP. Pronto, ele vai me dar o valor atual que eu tenho que desembolsar. Se a modalidade de desconto empregada é o desconto composto, eu uso direto as teclas financeiras. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, que é o mesmo, 25 mil, 2 meses, 2,5% ao mês, e quero calcular o valor do desconto composto. Eu posso empregar nessa expressão como está aqui descrito nessa tela, né, e o valor dá 1.204,64, ou eu posso utilizar a calculadora financeira, como 25 mil FV 2N 2,5 I e aperto então a tecla VP. O valor presente vai dar R$ 23.795,36. Se eu quiser saber só o valor do desconto, eu faço a diferença do 25 mil e do valor líquido. É simples. Temos então, ao final dessa unidade no e-book, no livro virtual, mais alguns exemplos a serem desenvolvidos, cuja resolução já é apresentada. Todos esses exemplos devem ser resolvidos novamente e caso vocês encontrem alguma dúvida, por favor, acessem o fórum e registrem essa dúvida que nós, os professores e tutores, estaremos esclarecendo elas. Um bom estudo a todos!